Oi, eu sou Bárbara Almeida. E eu sou Isabela Ribeiro e esse é o Nós no Divã. Hoje nós estamos com o Rodrigo Garcia, que é doutorando em Direito pelo UFRJ, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais pela UF e professor universitário. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. E nós vamos conversar sobre filosofia do cotidiano. Para iniciar, gostaríamos de trazer Clarice Lispector, na Hora da Estrela, quando ela diz: tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Mais adiante, a autora diz: enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Será que a filosofia pode nos ajudar a encontrar essas respostas? Mas afinal, o que é filosofia, Rodrigo? Isabela, é interessante que a filosofia talvez ela se faça mais importante para as perguntas do que objetivamente para respostas. Filosofia é o processo possivelmente o mais antigo que a gente pratica, desde que a gente tem, vamos dizer assim, um intelecto, então um discurso racional, organizado, comunicação, para tentar viver melhor a realidade, para entender melhor a realidade. A gente faz aí uma coisa meio pomposa, meio idealizada do que de filosofia, mas nada mais é do que um processo organizado, vamos dizer assim, assumido de questionamento da nossa realidade. E isso o homem faz desde que ele existe, desde que a gente existe, a gente questiona a realidade, a gente se pergunta, e quando a gente organiza essas perguntas, a gente está fazendo filosofia. E não necessariamente alcançando as respostas, mas estamos perguntando. Oficialmente, pelo menos para o Ocidente, a filosofia ela surge quando o homem abandona a ideia de explicar a realidade através de mitos. Isso aí, mais ou menos, sei lá, do século 6, 7 a.C., 6 a.C., oficialmente. Agora, isso não quer dizer que em outros lugares, além da Grécia clássica, do Ocidente, não havia filosofia. Também havia, né? Que é uma prática inerente ao ser humano há séculos e séculos. Interessante você dizer isso, porque parece que a filosofia é algo que aconteceu só na Europa. Parece que a gente acaba não estudando muito, não vendo muito, tendo notícias de outras regiões, de outras localidades. Sim, sim, a gente tem uma formação científica e filosófica extremamente eurocêntrica e que beira também o etnocentrismo. Mas é reconhecido que a filosofia, a gente diz que esse marco foi na Europa, mas a Europa não é dona da filosofia, nem aquele período histórico é dono da filosofia. Ela é muito mais ampla, enfim. Eu estava pesquisando alguns dados que eu acho interessante a gente trazer aí para a conversa, né? De que, segundo a revista Problemata, um levantamento de trabalhos entre 1987 e 2018 no Brasil aponta que apenas 0,5% de mais de 10 mil teses e dissertações em filosofia são relacionadas diretamente a filosofias e filósofos negros, sendo que a maioria desses trabalhos foram publicados na última década, levantando a possibilidade de terem relação com políticas afirmativas, né, as famosas cotas. Então, tem esse tempo, né, da política de cotas, das políticas afirmativas, né, o tempo dessa galera entrar na universidade, dessa parte da população, e poder produzir conhecimento. Mas pensando que né, a maior parte da população é um número baixíssimo, né? Então, a gente percebe que a produção de saber ainda tem cara, né, tem cor, né, da filosofia, principalmente, e acho que é um dado importante para a gente poder pensar, né? Essas pessoas estão entrando na universidade, mas o que está acontecendo, né? Como elas se mantêm lá? O que a gente está fazendo, né, para essas pessoas poderem também produzir o saber? Porque se o Brasil é um país múltiplo, o que é isso? Que essa filosofia continua sendo branca, né? O homem branco. E aí também pesquisando, eu encontrei um coletivo chamado Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que dá visibilidade à obra de filósofas e projetos sobre filosofia e mulheres. Elas têm uma página super interessante, tem uma parte específica lá para
para a produção de mulheres negras, é uma divulgação dos projetos, de pesquisas, elas têm um jornal, enfim. É muito interessante, mas eu acho que também é um dado, né? A gente pensar que precisa haver esse tipo de mobilização, é porque o saber ele está ali segregado, a questão do gênero ela permeia, né? O campo de saber e de produção de saber. Sim, essa é uma questão que é muito, não vou dizer nem contraditória, né, mas muito interessante, porque a própria filosofia ela deve nos ajudar a entender essa segmentação da filosofia, né? Que é uma segmentação social. Tem uma entrevista da Pilar Del Rio, que é a viúva do José Saramago, e a entrevista é sobre vários assuntos, sobre a obra dele, sobre a vida dela, mas em certo momento ela levanta um questionamento muito óbvio. Por que a história não abriga grandes filósofos, mulheres filósofas? Pura e simplesmente porque a mulher foi socialmente construída, historicamente construída, para tomar conta de um lar. A mesma questão que a Bárbara falou sobre o negro. O que choca, além do passado, além de olharmos para trás e percebermos isso, que por séculos e séculos e séculos, e no Brasil, até ontem, a gente tinha uma ordem oficialmente escravocrata, inclusive apoiada por religião, o que choca mais do que o passado é o presente. Porque a gente está em 2021, 2020, com o homem vai à lua, faz não sei o que, vai não sei o que lá, altas tecnologias, e a gente ainda consegue, ainda é muito claro, que a ciência e a filosofia têm um recorte social. E aí que vem a própria filosofia ajudando a gente a entender isso, né? Quando a gente consegue, talvez, praticar aí um olhar metódico, refletido, questionador sobre essa realidade. Em 2021, 2020, a ciência ainda é um lugar para homem e para o homem branco. A ciência é a filosofia. A gente pode pensar também na psicanálise, porque isso também acontece. As psicanalistas mulheres que ganharam destaque pós-Freud foi Melanie Klein e Ana Freud, que era filha dele. No mais, as mulheres elas costumam ocupar apenas notas de rodapé e sua história permanecem muito obscuras, embora tenhamos muitas psicanalistas, né, desde a época de Freud, que a gente não estuda, a gente não vê na universidade. A psicanálise também vai apagando essas mulheres. Apesar de hoje a psicologia ser vista, ser tida muito como uma profissão feminina, a produção do saber ainda é masculina. A gente ainda hoje acaba lendo, estudando, pesquisando autores, homens, héteros, brancos, né? Parece que dá para fazer esse paralelo entre a filosofia e a psicanálise que vai negligenciando, escondendo essas mulheres. Nós, mulheres, né? Sim, Isabela, perfeito. E é interessante também, além desse ponto que você falou aí, né, desse recorte, vamos dizer assim, desse recorte não, né, dessa configuração social altamente violenta, né, que organiza filosofia, ciência, psicanálise, as sociedades ainda hoje, em 2020. Aí tem uma coisa mais interessante na relação entre filosofia e psicanálise, que é bem mais interessante, né, uma coisa até, eu diria, positiva, que é o seguinte: a filosofia, por mais que hoje em dia as pessoas questionem, olha, para que filosofia? Como se fosse uma coisa acessória, dispensável, alegórica. A filosofia é como se fosse a gênese de todos os conhecimentos. Quando não havia a psicologia moderna, quem cuidava das reflexões sobre o indivíduo, ou sei lá, sobre comportamento, né? Me desculpa, eu posso estar falando bobagem aqui, sugerir que a psicologia se preocupa com comportamento, enfim, não quero entrar na psicologia, porque não é minha área. Mas quando não havia psicologia moderna, a filosofia que cuidava dela. Quando não havia uma matemática, geometria, organizadas como elas são hoje, quem cuidava disso era a filosofia, né? Descartes e os gregos, que eram filósofos, mas também matemáticos e tal. Quando não havia sociologia, quem pensava sobre a sociedade, sobre como as pessoas deveriam viver, como elas viviam e tal, era a filosofia. E aí, com o período moderno, com o surgimento das ciências modernas, a filosofia começa a ganhar um novo papel, até que no mundo contemporâneo ela fica quase que alijada, né? Como se fosse uma coisa dispensável, mas ela continua sendo a essência do processo científico. E de uma importância, assim,
pensa sobre a moral, pensa sobre a arte, pensa sobre a política, ou seja, resolve problemas da moral, da arte, da política, da nossa existência, né? Então é algo ainda não, desde sempre e hoje, né, hoje também é algo muito ligado à nossa vivência social, né? A gente fica construindo como algo idealizado, distante, mas é muito próximo de tudo que a gente faz. Quando você diz isso, eu penso agora com a questão do isolamento, né, essa pandemia, e que essas questões utilitárias do cotidiano, elas perdem um pouco espaço, e aí a gente pode pensar um pouco sobre a gente, fazer questão com a nossa vida, com a existência, a possibilidade da morte, trazendo também um questionamento sobre a vida, né? E é assim também que as pessoas costumam chegar ao nosso consultório. Mas é isso, né? É você poder fazer questão. E é você poder trabalhar uma questão de um cuidado de si, um cuidado do outro. E aí eu me lembro um pouco de Foucault também, na hermenêutica do sujeito, que fala, né, do cuidado como sendo um elemento do saber filosófico, né, que pertencia ao saber filosófico, a princípio. E em todo momento você falou sobre a importância de fazer questão, né, de questionar, de fazer perguntas. E é assim que as pessoas chegam ao consultório também, né? É assim que os pacientes chegam, com uma questão. Eles fazem uma questão do sintoma ali, de um problema, de uma angústia, e a angústia ela vem com várias perguntas, né? Então, o espaço, por exemplo, da análise, do consultório, é ali para você poder esgarçar essas perguntas, que são inesgotáveis, mas você vai tentando dar algum sentido para isso, né? Que seja seu e que não necessariamente seja cessar de se questionar, né? Até porque isso movimenta. E acho que isso, mais uma vez, é a expressão de que a filosofia ela não está ali, né, relacionada especificamente ao homem branco ou a quem está na academia. E aí, acho que muito legal, um movimento importante que teve aqui no Brasil, não sei se foi no ano passado, agora eu esqueci, foi em 2019 ou em 2020, que foi com a Djamila Ribeiro, que ela fez uma publicação de uma coleção que chama Feminismos Plurais, né, que foi uma produção independente, então, com algumas parcerias, então foi num valor super acessível, né, ela junto com outros pensadores e pensadoras negros, né, fizeram uma publicação, uma coleção. O próprio lançamento foi também espaços da comunidade, espaços abertos, não foi, né, restrito a um museu ou uma livraria, né, que poderia segregar um pouco quem ia ter acesso a esse material, e foi um sucesso, né? Então, assim, as pessoas querem, precisam consumir esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, mas o que a gente faz quando a gente produz conhecimento, né? Para quem que a gente está produzindo, para quem que a gente vende? Enfim, eu acho que a importância também desse acesso, né? E se há o consumo é porque a população, nós, né, temos carência disso, a gente precisa disso e isso faz parte do nosso cotidiano. E é, inclusive, um registro também, né? Acho que muito importante a publicação, a escrita, é um registro de tudo que a gente vem pensando. Bárbara, sim, eu me arrisco a dizer, com perdão de estar numa conversa com psicólogos, que talvez alguma coisa que separe a filosofia da psicologia é que a filosofia não tem um objetivo de trabalhar ou de propor algum tipo de cura ou de alívio de sintoma. Eu não sei qual seria acho que a expressão correta, né? Eu tenho medo de falar bobagem, assim, de falar uma coisa que não tem a ver. Mas eu acho que o que separa talvez a psicologia e a filosofia é que a filosofia não pretende alguma cura ou algum alívio de sintoma, enfim, porque o processo reflexivo ele é muito forte na filosofia, assim também como na prática, acho que terapêutica, né? E aí, quando a gente olha para a história da filosofia, tudo bem, né? Psicologia, sociologia, matemática, como se a filosofia estivesse ali num canto qualquer, mas lá na Gênese, quem pensava sobre um dos caras assim na história ocidental que o primeiro cara que foi falar, olha, nós temos que pensar sobre nós, olhar para a gente, foi Sócrates, né? Que era um filósofo, ou seja, de alguma forma era um psicólogo da época, né? Um cara que falava, olha, vamos olhar para a gente, vamos conversar, né? Olhar para essa história da filosofia, Sócrates, ou com os modernos, né? Descartes, que praticamente funda a ciência moderna, até com os religiosos lá da Idade Média, que trabalham com questões que até hoje são questões relevantes para a gente. Quando a gente fala para a história da filosofia, a gente percebe que tudo que a gente está discutindo hoje, em 2020, praticamente já foi discutido. Então, a filosofia ajuda a gente, quando a gente olha para a sua história, porque ela faz a gente lembrar
que coisas que a gente discute hoje, nós estamos há milênios discutindo, e a gente pode aproveitar isso para melhorar nosso entendimento hoje em dia, mas ela também ajuda a gente a se capacitar melhor para entender a realidade atual. Não é só olhar para a história, a filosofia e tal, saber pelo saber. É o saber pelo poder que ela pode dar, capacitação e para a gente atuar na realidade hoje em dia, né? O exemplo da pandemia, eu acho que é um bom exemplo, inclusive. Para isso também a gente precisa valorizar o conhecimento e a produção científica, né? Que é uma grande questão atualmente, principalmente com esse governo. Sim, e levantar esses questionamentos, isso traz angústia, como a Bárbara bem disse. E o que a gente tende a fazer, a gente já falou disso em outros episódios, mas acho importante retomar, a gente tende sempre a chapar essa angústia, a não lidar com ela. Entrar em contato com essas questões, isso traz ali um outro movimento, a gente tende a fazer uma outra coisa com isso. Ao mesmo tempo que fazer esses questionamentos, que voltar a essa história, que ter contato com essa realidade, só a partir disso que a gente consegue fazer alguma coisa, o que a gente vê nas redes sociais é muito essas respostas prontas, né? O que fazer, como lidar com a pandemia, o que fazer com isso, o que fazer com aquilo, uma série de respostas que não convoca o sujeito a pensar sobre si, ao sujeito a se implicar naquilo que ele está fazendo. É como se fosse vender muitos caminhos prontos, né? E não sei se há garantias nisso, né? Se isso funciona. Sim, Isabela. E eu acho que vocês também devem ver isso com a psicologia, né? Essa coisa meio, como você falou, assim, perguntas prontas, respostas prontas, talvez, que deixam de lado, no caso da filosofia, por exemplo, a grande essência, que é o questionamento metódico, né? Como eu disse no início, a filosofia está mais para as perguntas do que para as respostas. E eu acho que esse mundo de pandemia é um exemplo disso. Eu sei, foram experiências muito particulares, que cada um viveu de uma forma, mas eu, pelo menos, minha vida virou de ponta cabeça, a partir de março, né? Em casa, sem sair, confinado num quintal, com poucos parentes, e um cotidiano totalmente diferente, com angústias, né, novas, questionamentos e dificuldades emocionais e prazeres novos também. E nesse momento, a filosofia me ajudou muito, sem nenhuma pegada erudita ou de ficar lendo compulsivamente, nada disso, não. Na prática mesmo, ela ajudou a contextualizar o que estava acontecendo, a me perguntar, a olhar para a história, e perceber que nós vivemos ciclos, que a vida tem perspectivas, que a vida íntima, subjetiva tem perspectivas, tem possibilidades que mudam, e pelo menos esse processo de pensar, me questionar de uma forma organizada, que é filosofar, me ajudou a passar por esse momento. Acho que é um exemplo de um uso prático assim, da filosofia, né? Pensar sobre o que está acontecendo e pensar sobre o que está acontecendo na pandemia me ajudou a entender melhor aí as minhas dificuldades e a me sentir melhor. E aí, mais uma vez, eu trago, né, para o nosso lado aqui da psicanálise, e que é um pouco desse trabalho também, assim, claro, com todas as diferenças, eu acho que a gente tem muito que agradecer, inclusive a filosofia, pela produção do nosso conhecimento também, né, porque é base, mas de também poder questionar, inclusive questionar esses saberes prontos, né, e essas respostas, porque o que tem é tentar aplacar, como a Isabela disse, a angústia, e não é isso, né, se você está vivendo a angústia, o que é você sentar no colo aí dessa angústia e tentar pensar sobre isso, né, o que está causando, o que está à sua volta. Eu acho que essa questão do cuidado aí, que vem também de uma certa herança da filosofia, que a gente faz alguma outra coisa com ela, é também pensar sobre essa relação, né, você e o outro, você e o mundo, você e a existência, e a morte, a vida, e poder fazer questão, né, mais do que responder e cessar ali, fechar alguma coisa, fechar numa caixinha, e é isso. E aí, aqui dizendo, enquanto psicanalista. Sim, Bárbara. E aí eu volto, eu vou repetir, vou enfatizar bastante isso. Eu converso muito com o pessoal da psicologia, né, que é a minha preocupação em não dizer que é tudo igual, né? A minha proposta é essa, que a grande diferença uma das grandes diferenças entre a filosofia e a psicologia, a psicanálise, é justamente que a filosofia não tem essa pretensão de trabalhar
de uma forma verdadeira, né, com o material bruto, com o sintoma, com a dor, ou não vislumbra o processo de cura, se é que ele existe, né? Enfim, não sei, né? Mas acho que a essência ela tem muito em comum, né? Da filosofia e das terapias, né? Que é pensar, refletir, assumir e olhar para a realidade de forma a pensar como mudá-la, ou pensar como senti-la, olhar para a realidade e pensar sobre ela. Você estava falando de cura, Rodrigo. Acho que a gente pode gravar um episódio para falar sobre isso, porque de fato é uma dúvida que aparece muito nos nossos consultórios, né? Que quer curar. Mas acho que quem sabe, né? Fica aí a proposta, fica aí a ideia. Principalmente por essa diferença entre a psicologia e a psicanálise. A psicanálise vai para uma outra área, a psicologia acaba pegando bastante uma questão da cura de comportamento e a psicanálise vai para um lado completamente diferente. Vai ser legal a gente conversar sobre isso, sim, para a gente conhecer um lado do outro aí. Legal. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite, adorei a conversa, passou super rápido, mas foi um prazer. Muito obrigada, Rodrigo. E, gente, a gente pode continuar essa discussão lá no nosso Instagram, né? Sigam a gente e escutem esse episódio no Spotify e também no YouTube. Obrigada.